TDAH, ansiedade, autismo, depressão. E aí, nessa sopa cheia de diagnósticos e patologias, principalmente ligadas à mente, à psique, você já se perguntou qual dela você se encaixa? Será que você tem alguma delas? O episódio de hoje é sobre o funcionamento, o rótulo, o que fazer e quem somos nós na fila do pão. Oiê! Tudo bem com você? Bom dia para você aí, com a sua xícara de café. Bom dia aqui pro meu galo, que já ele tava quietinho até agora. Eu falei, vou aproveitar. Aí ele disparou. Oiê, bom dia, tudo bem? Olha, eu sou a Silvia Maria e nesse episódio de hoje a gente vai falar dessa sopa de coleções, sopa de letrinha, né? Mas dessa coleção imensa e que vem crescendo a cada dia de diagnósticos, de rótulos, de narcisista, psicopata, narcispsicopata, sociopata, borderline, histriônico, e tititi, e tá. Nossa Senhora, olha, se for para a gente listar aqui todas as as leituras, todas as leituras. Eu vou colocar alguns termos aqui um pouco fora da caixa, porque eu sou terapeuta integrativa. Eu trabalho complementando outros profissionais que são da área da saúde e que olham diretamente para a doença. Eu estou uns pés antes, digamos assim. Eu olho a prevenção para que a gente não precise ir para a doença, e eu olho a reabilitação para quem já entrou no diagnóstico, está sendo acompanhado por um profissional adequado, competente e que está fazendo o seu trabalho lá e que precisa de um plus, onde ele passa a medicação e a sua gaveta não toma medicação, quem toma medicação é você. Mas a medicação, ela está fazendo um trabalho, que é tirar você desse lugar. Só que depois que a gente começa esse movimento para sair desse lugar, né, daquele lugar, nós temos que retomar quem éramos. E eu já comentei há um episódio lá atrás, ainda no ciclo de 21 dias, que eu tenho pessoas que chegam para mim, em especial mulheres, e que eu pergunto: você lembra como era você antes de você estar no pé que você está? Em especial quando tem quadro de dor? E boa parte das que chegam para mim não lembra. Não lembra. A mente, a psique e o emocional, né? Essa gangue boa aí que tanto nos ajuda ou nos atrapalha. Eu tô aqui para te ensinar a elas te ajudarem. Quando essa banda boa tá num movimento que não tá legal, que ao invés de nos tirar da tempestade no meio do oceano, onde nós estamos naufragadas, e alguém joga uma corda com uma boia e a gente precisa ter força para se enfiar na boia e se amarrar ali e puxar a corda junto com quem está nos puxando, esse movimento precisa acontecer. Ele tem que ter via dupla. Alguém joga para nos salvar. Muitas vezes é o teu psiquiatra, é o teu psicólogo, é o teu gineco, é o teu ortopedista, o gastro, o endócrino, né? Porque muitas vezes as nossas questões não são questões mentais, são questões endócrinas, de hormônios. Quantas vezes a gente está com uma bomba de hormônio ali de um jeito que todo mundo que está à nossa volta fala assim, tá doida, e não tá doida, só tá com uma TPM extremamente fora do normal, porque tá tudo descompensado. E é só regular e pronto, né? Não tem ninguém doido ali, simplesmente reajustou. Entrou em homeostase novamente. Esse equilíbrio hormonal voltou a um equilíbrio. Então, percebe que a gente, no tempo das cavernas, as nossas demandas eram muito diferentes das demandas hoje. Hoje é a tecnologia, é o excesso de home office, mas ao mesmo tempo um descarte, porque a cada 12 meses a gente tem uma comunidade que nos fala de troca o celular, troca o carro, troca a casa, troca o namorado. Aí a gente usa as pessoas e ama as coisas, a gente inverte as ordens, entra em desequilíbrio, fica fora do nosso ritmo. Quando a gente sabe que está no nosso ritmo, respira. Respira, inspira, não pira. Eu sei que você já viajou comigo nesse trem aí, mas a ideia é essa mesmo, né? E aí as gatas já começam a pedir ração, todo mundo quer nutrição por aqui. Você viu, eu tô fazendo de propósito, tá? Eu tô fazendo de propósito, eu tô indo, vindo, como na maioria das vezes eu faço, pondo mais café aqui. Por quê? Porque muitas vezes, quando a vida, por um processo de movimento, dá uma desorganizada, e é assim que acontece mesmo,
né? A gente tem um risco de se bagunçar com o processo. E talvez o movimento, antes de entrar em coisas mais graves, seja fazer a reabilitação. Como que geralmente é essa reabilitação? Vem de um único lugar? Não, não vem de um único lugar. É importante ter um diagnóstico? Sim, é muito importante, sim, ir para um profissional adequado. E tome cuidado, porque geralmente, dependendo da onde a gente vai, se é um convênio de saúde, se é um SUS, se é um pagamento de consulta em particular, né? Às vezes a gente dá sorte, pega a tabela MB. Eu que já trabalhei com os convênios de saúde, já trabalhei com hospital, com maternidade, já fui presidente de cooperativa de práticas integrativas. Eu não fico falando meu currículo, até porque eu não sou nenhuma mocinha mais, mas assim, gata, vamos lá. A gente fala de um lugar que conhece um pouquinho, bem pouquinho, assim, bem pouquinho das coisas do outro lado. Mas o que que é importante? É muito fácil chegar, não, vou te dar um remedinho. E hoje muitos profissionais não necessariamente qualificados para dar o remedinho, dão o remedinho. E eu estou aqui fazendo crítica ao colega, que tem um conhecimento, uma capacidade, uma formação bem diferente da minha e muito mais capacitada que a minha para poder receitar uma medicação. Não, não, porque tem tanta coisa no meio desse balaio. É você que escolheu qual é o profissional que vai te atender. É você que falou ou não falou tudo que tinha que falar. É ele que tentou ler dentro do que era possível para ele na minutagem de consulta que ele pode te atender ou que ele tem perfil, né? Quem gosta vai ficar batendo papo, quem não gosta não vai nem te olhar na cara. E aí são tantas variáveis, ok? Eu como pesquisadora eu olho todas essas variáveis, atuando ali no balacobaco, e assim, meu Deus do céu, o risco de acertar ou errar é tão 50% para cada lado. A gente dá risada de nervoso, mas vamos lá, meu amor. Aproveitando que o galo ficou quieto aqui, esse episódio é um episódio, acima de tudo, como sempre, de acolhimento. O que que dá certo? Vir para o presente. O que dá certo também? Analisar o presente, trabalhar com o que tem, tá bom? Tá com rótulo, né? Eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo, eu não consigo ter foco, devo ter TDAH, devo ter sei lá o quê, né? Altas habilidades, papapá. Olha, vamos lá. Eu tenho meus rótulos aqui também, porque ninguém é alecrim dourado, né? Todo mundo nasce no campo, mas não necessariamente é dourado. E geralmente não é. Então, o que deu certo para mim, até para poder vencer alguns diagnósticos e outros olhar e falar assim, ok, você trouxe mala, cuia, entrou aí, já ocupou metade do meu guarda-roupa, você veio para ficar, ok, mas você vai ficar e nós vamos conviver e eu tenho o meu lado, você tem o seu, vamos nos respeitar, porque eu tenho uma vida para fazer aqui. E às vezes tem determinadas questões que você vai ter que falar assim para um possível diagnóstico, né? E conviver, e coexistir, coabitar, negociar. E há outros que você vai ter que olhar e falar assim: eu não aceito isso aqui, não. Você vai ficar aqui, eu vou cuidar de você, mas até X tempo eu quero negociar aqui que você faça suas malas, suas cuias, pegue e vá embora pela porta que você entrou. Até porque é, a gente já conversou também, eu sou da linha de que tudo nasce de uma ideia pensamento, tudo nasce de uma dor da alma, tá? Então, eu sou da linha de pesquisa e de ciência que faz a integração entre a ciência pragmática e a ciência consciencial, experiencial, onde a dor que a minha alma sente, o vazio que a alma sente, a tristeza, a rejeição, o abandono, o não merecimento, estas coisas, né? Carregar piano nas costas, quando a mulher é obrigada a ser mãe, aí os filhos ficam pamonha, porque o conceito da palavra se precede, né? Então, principalmente filhos homens, e a gente teve uma leva muito grande em todas as culturas e raças, onde por conta de guerras, por conta de um monte de coisa que estavam acontecendo naqueles devidos países, naqueles devidos momentos da história da raça humana, os homens não estavam lá, e as mulheres tiveram que criar sozinhos seus filhos, tiveram que ir para as indústrias, tiveram que ir para as fábricas, até, né, a gente tem a data hoje para se falar sobre a mulher, o internacional da mulher, né, o respeito à mulher, justamente porque muitas morreram em fábricas.
E crianças também foram, né, por um período da história, foram tratadas como adultos, adultos pequenos, se vestiam, né, e eram vistos e já assumiam coisas como um adulto, só que eram crianças. Então, a gente regendo a gente, já fizemos tanta baianada nessa vida, ainda bem que a gente está com o pescoço em cima do corpo, a cabeça em cima do pescoço, e estamos aqui respirando, fazendo, acontecendo, pensando e estruturando a nossa vida. Então, ficar no presente, há coisas que você vai tolerar dessas patologias, desses diagnósticos, e vai estudar e vai aprender, e a gente está por aqui, tenha suporte, saiba que você tem suporte aqui para poder fazer esse movimento, mas há coisas que você simplesmente vai falar assim, nananina, não, aqui você não fica. Eu fiz isso com a minha depressão, quando eu precisei. Eu fiz isso com outras questões também. Cifose, lordose, escoliose, a tendinite e o LER, por esforço repetitivo, em membros superiores, que eu travei, fiquei 2 semanas olhando que nem a menina do Poltergeist, com a cabeça completamente torta, virada literalmente pro lado do ombro, assim, eu literalmente com a cabeça torta. Precisei de 3 pessoas para me ajudar a sair daquele quadro do braço travado para cima da cabeça, e fiquei 2 semanas andando torta. E aí eu falei, não, isso nunca mais vai acontecer. Meu Deus, que desespero. Achei que nunca mais ia descer o braço, achei que nunca mais ia virar o pescoço de volta no lugar. Então, ok, às vezes a vida coloca a gente em algo muito agudo, crônico, né? E é pra gente olhar e falar assim: o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou aceitar e conviver? Ou eu vou botar um basta? Que a gente também já falou da gangue boa, né? Que é a raiva, a ansiedade e o medo. E que a gente coloca essa gangue para trabalhar a nosso favor. Então, você vê, nas entrelinhas, não tem coisa ruim. Tem coisa que está ali a serviço para que a gente entenda, veja e faça diferente. Tem coisa que está ali disponível para que a gente possa ressignificar, mudar a rota e ir para onde tem que ir. E o que a gente é, e o que a gente aceita como rótulo, como placa, é particular nosso, é da nossa liberdade de ser, estar, expressar. Então, se sinta acolhida, né? Você, cavaleiro que pega carona aqui também, se sinta acolhido, de olhar e decidir. Ah, eu vou aceitar esse rótulo, vou conviver com esse treco aqui, nós vamos junto para tudo quanto é lugar. Ok. Só que aí tem que bancar isso, né? E às vezes é um custo financeiro, é um custo emocional, às vezes não é só você, tem outras pessoas à sua volta. E aí a gente tem que ver qual é o ganho secundário. A gente vai falar disso no próximo episódio, tá? Sobre o ganho secundário de estar numa determinada situação que é desgastante, que é humilhante e que nos tira o poder. Mas hoje, o que eu quero dizer é assim: o que você quer fazer com os rótulos que te colocaram e qual é o verdadeiro rótulo que você quer para você, que você coloca para você. Você é? Você não é? Você é TDAH? Você é autista? Você é depressiva, depressivo? Você é ansiosa, ansioso? Você é um borderline? É um histriônico? Né? Quem você quer ser na fila do pão? Dá até tosse, né? Dá até um negócio na garganta essa conversa. Porque se você não quer ser o que te rotularam, você tem poder. Eu estou aqui para te dizer que você tem poder para dizer que não, que esse trem aí vai fazer as malas e vai embora pela porta que entrou. É isso que eu quero dizer hoje. E hoje esse episódio é muito de olhar e falar assim, fazer uma pergunta interna, sincera, de novo, né? Mais uma, só que agora é diferente essa pergunta. Outras conversas sinceras, mas com perguntas e reflexões novas. Pergunta em voz alta, na primeira pessoa, para você ouvir desse jeito. De tudo que dizem para mim que eu sou, o que realmente eu concordo, eu autorizo, eu aceito e eu valido que eu sou. Respira, inspira e pergunta mais uma vez. E silencia para você encontrar essa resposta lá no seu íntimo. De tudo que dizem para mim que eu sou, o que realmente eu concordo, eu autorizo, eu aceito e eu valido que eu sou. Eu vou terminar o episódio assim, porque eu quero que isso fique ressonando para todos nós. E eu vou junto com você nesse processo. Eu prometo que agora eu vou desligar aqui, né, o microfone, vou silenciar e vou fazer a minha reflexão sobre esta pergunta. E a gente se vê amanhã. Um super beijo.